liberdade aqui. Aleluia. Shalom, meus irmãos. Uma alegria estar com vocês aqui. Acho que, não sei se é segundo ou é terceiro ano seguido, né, nessa conferência tão preciosa de primícias. Uma alegria estar com vocês. Eu também gosto de ficar com ele, que é bom ficar junto de gente bonita, você fica mais bonito, né? Aí por isso que é uma das razões porque eu gosto da amizade do meu amigo Marcelo. A gente tem tido uma reaproximação nesses últimos tempos. Gente, ser o último pregador de uma conferência com um tema é bem um desafio, porque acho que todo mundo já pregou tudo que tinha que pregar sobre de dentro para fora. Aí, quando cheguei aqui, eu perguntei ao Marcelo como foi a semana. Ele disse: foi tremenda. Eu não quis nem perguntar o que o pessoal pregou, para eu não dizer assim: rapaz, eu vou pregar a mesma coisa que todo mundo pregou. Mas ainda que alguém tenha pregado o mesmo texto que eu quero compartilhar com vocês hoje, em Atos capítulo 1 e 2, tenho certeza que o Espírito de Deus se move de maneira diferente, amém? Ele se move na unção de cada pessoa tem uma unção, cada pregador tem uma unção específica. E acredito que o Senhor quer se mover de uma forma específica também nessa noite, amém? Vocês estão animados? Depois de uma semana de 7 dias, 7º dia, vocês devem estar cansados todo dia aqui. E 5 da manhã também, né? Eu estou sabendo, 5 da manhã também. Eu sei que alguns ainda estão, 5 da manhã estão trabalhando, não conseguem vir, né? Eu acho, né? Estão trabalhando no mundo dos sonhos. Mas uma boa parte, né, consegue, né, criar essa cultura. A igreja que ora é uma igreja em movimento, amém? Então, ore, diga a pessoa ao seu lado: ore. Quando você começa a orar, quando você ora, diga para ele: quando você ora, alguma coisa acontece. Ainda que você não esteja vendo, mas acontece, amém? Porque o Pai nos prometeu que ouviria a nossa oração, amém ou não? Quantos estão aqui felizes? Glória a Deus, feliz por estar com vocês aqui. Então quero convidar você a abrir comigo no livro de Atos. Hoje aqui, quando eu cheguei, né, um dos seus adoradores aqui disse para mim: pastor, cuspa fogo. Aí eu disse para ele, olha, os pastores que cospem fogo, eu acho que já pregaram antes. Eu acho que eu só tenho mais uma salivazinha, viu? Mas na unção apostólica que Deus tem me dado nesses últimos tempos, eu tenho sido muito usado por Deus, acho que para estabelecer fundamentos. E quem sabe a gente consegue fazer algumas coisas dessas hoje à noite, tá? Se por acaso eu cuspi, então recebe, né? Porque é como um trem que tem seus vagões, e os vagões, né, vamos dizer aí que é mover, é a ação do Espírito Santo, mas o trem está andando. Se tiver vagão, ele vai. Se não tiver, ele também vai, tá? Então vamos receber aquilo que o Espírito de Deus tem para nós nessa noite, amém? Você crê nisso? Eu estava em Gravatá, vou voltar para lá ainda. Estou de férias e cancelei uma outra agenda que eu tinha no dia 18. Mas essa agenda aqui, com meu amigo Marcelo, eu mantive, porque honro vocês, honro a vida dele, de sua esposa. Inclusive, eles estão fazendo 36 anos de casados hoje. Vamos aplaudir, né? E ele fez uma declaração que rapaz, eu tenho que aprender, né, hoje lá. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, vocês já devem ter lido, estudado um pouco, que
Este livro histórico do Novo Testamento, o único livro histórico do Novo Testamento, ele foi escrito por Lucas, que era um médico e que era discípulo do apóstolo Paulo. Caminhou com o apóstolo Paulo até o final praticamente de sua vida, de sua história, um discípulo fiel. E Lucas, a Bíblia diz que ele escreveu o Evangelho de Lucas, como também o livro de Atos, para um homem chamado Teófilo, que certamente queria conhecer sobre Jesus. Então Lucas era um médico, alguém provavelmente estudioso, que gostava de estudar e era aplicado aos estudos. E a Bíblia diz que ele escreveu minuciosamente. Tanto é que o Evangelho de Lucas, ele é, na verdade, muito minucioso em alguns detalhes que às vezes os outros evangelhos não destacam, Lucas destaca. E isso fala da especificidade, da graça que estava sobre Lucas ao escrever. Então, quando ele escreve o livro de Atos, a gente poderia dizer que o livro de Atos é um complemento do Evangelho de Lucas, porque é uma ponte entre o ministério de Jesus e o nascimento da igreja. Porque se fala muito sobre onde a igreja nasceu. Alguns acham, lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus declarou: tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Alguns acham que foi lá, outros acham que talvez foi quando Jesus enviou os seus discípulos, quando ele chamou os discípulos e os enviou. Outros acham que de fato foi aqui em Atos capítulo de número 1. De uma maneira ou de outra, acredito que a igreja aqui, ela começa a ter uma cara completamente forjada a partir daquilo que Cristo construiu nos 3 anos e meio de seu ministério. Então Jesus, aqui Lucas diz que Jesus apareceu vivo depois da sua ressurreição durante 40 dias. 40 dias. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15 diz que ele apareceu a mais de 500 pessoas, confirmando, ratificando que Jesus ressuscitou. E diga aleluia por isso, né? Nosso Cristo está ressurreto. E neste período de 40 dias, Jesus falou com os discípulos, principalmente, diz Lucas, a respeito do reino. Esta era a mensagem principal de Jesus. Ele começa pregando sobre a mensagem do reino, quando ele diz assim, que arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E ele termina a sua última ministração ensinando sobre o reino, porque nós cremos, não é, que o reino virá. Jesus estabelecerá o seu reino sobre a terra. Você crê nisso? Você que está fazendo plano, gente, eu quero dizer que o que vem depois é bem melhor, amém? A gente pode sonhar, a gente pode construir, a gente pode conquistar, e devemos fazer isso, não há nenhum problema, mas nada se compara ao que virá depois, ao reino, ao estabelecimento do reino. E era sobre o reino então que Jesus falava. Por isso que os discípulos perguntam a ele: Senhor, será que é este o tempo que você vai restaurar o reino? Aí ele diz assim: essa coisa aí não compete a mim, nem a vocês saberem agora. Isso compete exclusivamente ao Pai Celestial. E nesse momento, Jesus então lhes dá instrução. E qual foi a principal instrução de Jesus neste capítulo? Era para que eles não saíssem de Jerusalém. Diga a pessoa ao seu lado: não saia de Jerusalém por enquanto. Porque nunca Jesus mandou que eles ficassem em Jerusalém. Jerusalém não é o fim, Jerusalém é o começo de uma missão. Então o Senhor aqui diz para que eles ficassem em Jerusalém. E Ele lhes faz uma promessa do Espírito Santo, com o propósito de que era o que estava descrito aqui, o que está descrito aqui em Atos 1:8, que é o texto que eu queria em primeiro lugar abrir com você. Eu sei que você conhece ele, então nós poderemos declarar junto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até onde? E até os confins da terra. Diga aleluia.
Alguns de nós o Senhor vai permanecer em Jerusalém, outros o Senhor vai chamar para avançar um pouco mais para a Judeia, a outros o Senhor vai chamar para ir até Samaria, mas existem outros que o Senhor vai mandar para os confins da terra. Existem algumas pessoas na igreja que dão tanto problema que a gente fica orando: Senhor, chama ele para os confins da terra. Graças a Deus que aqui não tem ninguém que dá problema, porque se tiver, eu tenho uma unção de enviar as pessoas para os confins da terra. Então, quando Jesus aqui dá esta instrução aos discípulos, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, nessa noite, aqui há alguns ensinos que para mim são extremamente importantes nós entendermos, para que possamos entender a temática do que vocês estão trabalhando esse tempo, de dentro para fora. Eu não sei o que é que vocês estavam pensando quando pensaram de dentro para fora. Eu confesso que quando ele me falou de dentro para fora, aí veio aquela canção, de dentro para fora, né? Até me consumir. Irmãos, eu gosto dessa canção, não tem um problema. Eu fico preocupado com algumas canções que às vezes a gente canta, né? Porque até me consumir, Senhor, eu acho que esse consumir deve ser tudo, né? Que você tiver que, né? Mas o fogo consumir. Mas quando eu penso sobre de dentro para fora, me veio no coração Atos 1:8, porque isto aqui é um legado, isto aqui é na verdade uma missão, é uma tarefa que não é uma tarefa apenas para os discípulos, os 12 de Jesus, como nós vamos ver, mas é uma tarefa de todos nós, é uma tarefa de cada membro desta casa, é uma tarefa de cada discípulo deste lugar, porque o nosso chamado é para fora. Deus nunca nos chamou para ficar dentro das quatro paredes apenas. Na verdade, essa estrutura de quatro paredes, isso é uma invenção que a gente fez, porque a igreja primitiva não se reunia em quatro paredes. Eles se reuniam de casa em casa e se reuniam no templo. Onde era o templo? Na verdade não era no templo, porque no templo eles não podiam habitar, somente sacerdotes entravam, etc. Mas era no pátio do templo. Então havia essa movimentação de uma igreja que era visível, que estava sendo vista pelas pessoas. Mas aqui há três coisas, né? Como bom batista que eu sempre fui, né? Eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, que os discípulos não teriam autoridade para testemunhar aonde quer que fossem, se não tivessem o poder do Espírito Santo. Esta é a primeira coisa extremamente importante que Jesus aqui nos ensina. Por que Jesus disse que eles ficassem em Jerusalém? Porque eles ainda não haviam sido batizados no Espírito Santo. Eles tinham sido selados com o Espírito Santo, mas ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Esta é uma confusão, né, aparentemente doutrinária, que se traz no meio dos batistas mais tradicionais, porque eles acham que nós já fomos, no dia que você entregou a vida para Jesus, você já recebeu esse batismo do Espírito Santo. E nós acreditamos que são experiências diferentes, sim ou não, gente? Até porque a Bíblia descreve isso. Quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que ele aparece aos seus discípulos e sopra sobre eles o Espírito Santo, e eles recebem ali o selo de Deus. Porque até então, os 3 anos e meio que os discípulos andaram com Jesus, eles não eram convertidos. Eles não tinham nascido de novo ainda. Porque Jesus era a primícia de todos, então ninguém havia nascido ainda. Só depois da ressurreição de Jesus é que houve nascimento dos discípulos. E é por isso que quando Jesus aparece a eles em Jerusalém, o primeiro ato de Jesus é: sopra sobre eles o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo. Mas depois o Senhor disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder do Espírito. Então percebam que são duas experiências diferentes. Uma coisa é o selo do Espírito Santo, que é a garantia da sua salvação. Outra coisa é o poder do Espírito Santo, que nos autoriza, que nos dá autoridade para testemunhar. Diga amém. Veja uma coisa importante. Lá em Mateus capítulo 10, como também Lucas capítulo 10, você vai encontrar aquele momento em que Jesus enviou os 70, lembra? Lucas diz que foi 72, por isso que eu estou dizendo que Lucas era mais específico, e Mateus diz que eram 70.
O fato é que eles foram enviados para pregar nas cidades. E o texto de Lucas, é só Lucas que relata isso, no versículo 19, que quando eles retornam desta missão, eles retornam entusiasmados. Sabe o que é entusiasmados? Eles haviam pregado o evangelho, pessoas haviam sido curadas, eles fizeram os mesmos milagres que Jesus fazia. Agora, como que eles fizeram isso se eles não tinham o Espírito Santo? Eles fizeram isso porque eles receberam uma autorização especial de Jesus para fazerem o que fizeram naquele momento específico. Amém ou não? Quem está aqui comigo diga aleluia. Quem está dormindo diga amém. Toda igreja, quando eu estou pregando, tem gente que dorme. Então, se alguém disse amém junto com você, irmão, ajuda o pregador aí, não dorme não. Desculpa, estou brincando, só para despertar, para vocês acordar. A Bíblia diz que quando os discípulos voltam, eles voltam entusiasmados, porque o Senhor havia dado autoridade, eles conseguiram fazer coisas que Jesus fazia. E eles disseram, até os demônios se nos submetem. Veja que coisa extraordinária, eles expulsaram demônios. E isso nunca havia sido visto em Israel até então, não é? E era algo realmente novo, não apenas para eles, mas para a própria comunidade. E quando eles voltam entusiasmados. E Jesus então diz assim, eu vi Satanás descer do céu como raio, mas eu lhes dei autoridade. Eu quero dizer que você tem autoridade. Você tem autoridade, aleluia. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, você tem autoridade. Você tem a mesma autoridade de Jesus. Você tem a mesma autoridade que os discípulos de Jesus tinham. Você tem autoridade. Você tem autoridade. E quando tiver alguém endemoniado junto de você, não essa pessoa aí agora. Mas eu estou dizendo circunstancialmente, quando alguém ficar endemoniado junto de você, não liga para o pastor. É isso mesmo. Vai você mesmo. Diga, é você que vai expulsar. Lá no passado tinha um negócio de dizer assim, gente, quando tiver alguém endemoniado, chama a equipe de intercessão. A equipe de intercessão é que cuida dos demônios. Não, gente, é eu e você que vamos cuidar dos demônios. Cuidar não, expulsar os demônios. Cuidar nada. A gente vai expulsar, porque você tem autoridade. Jesus deu autoridade aos discípulos para que eles fizessem isto. E aqui ele está dizendo agora de uma maneira específica, vocês fiquem em Jerusalém, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Meus irmãos, nós temos que aprender a esperar em Deus. A gente precisa aprender a esperar em Deus em tudo aquilo que a gente vai fazer na vida. Se você vai comprar uma casa, espere em Deus. Se você vai casar, espere em Deus. Não casa com o primeiro que aparece não, porque pode ser um baiacu, primeiro peixe que cai na rede não. Porque tem algumas pessoas que ficam preocupadas. Não, 22 anos, está tudo bem, está novo ainda. 25, Senhor, estou preocupado já, viu Jesus. 28, Senhor do céu, eu não tenho unção para ser titia. Aí começa a murmuração, né? Aí, Senhor, o que cai na rede, cuidado com o que cai na rede. Vocês pensam que é um príncipe, é o cavalo do príncipe. Então a gente tem que tomar cuidado. Então espera em Deus. Alguns vão dizer, mas estou esperando já há tanto tempo. Continue esperando mais um pouquinho. O mais importante é esperar em Deus, amém? Esperar em Deus para tudo, decisões financeiras, comprar ou não comprar, fazer ou não fazer, ir ou não ir, avançar ou não avançar, conquistar ou não. Estas coisas são extremamente importantes na construção da nossa vida cristã, porque esperar em Deus é uma disciplina que nos ensina a crescer em Deus. E aí o Senhor começa dizendo para os discípulos, esperem a promessa do Pai. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E aí eles esperam. E o Senhor diz que eles vão para Jerusalém. Quando eles observam Jesus sendo assunto aos céus, e depois que o anjo diz, olha, esse mesmo Jesus que está subindo, vocês vão ver descer da mesma maneira, no mesmo lugar. E eles voltaram para Jerusalém. Aí eles entram em Jerusalém, vão para o cenáculo, e a Bíblia diz que eles oram ali por 10 dias, até o Espírito Santo descer sobre eles.
Porque o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes. Jesus passou 40 dias, olha a conta matemática, Jesus passou 40 dias, disse Lucas aqui, e o batismo no Espírito Santo aconteceu no Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da morte de Jesus. Então, aos 50 dias, o poder do Espírito veio sobre eles. E aí, essa é uma grande revelação. Qual é a distância entre os céus e a terra? É de 5 dias. Porque Jesus, ele foi assunto aos céus, e só depois de 10 dias o Espírito Santo desceu. Então Jesus levou 5 dias para chegar lá, e o Espírito Santo 5 dias para descer. Isso é brincadeira, gente, não está na Bíblia não, eu estou só brincando com vocês. Era só para vocês rirem, mas tudo bem. O poder do Espírito Santo é a autoridade que eu tenho e que você tem para fazer a obra. Amém ou não? E é por isso que ele disse: vocês não saiam de Jerusalém. Poder para pregar, poder para ensinar, poder para convencer, poder para curar os enfermos, para fazer milagres, mas principalmente este poder era para testemunhar. Amém ou não? Então este poder era para testemunhar. E é muito importante a gente pensar que esta palavra poder, a gente já ouviu falar muitas vezes que é dunamis, não é? E dunamis é de onde vem a palavra dinamite, que é uma palavra que a gente conhece porque esse é um poder bélico, uma dinamite que se joga e ela se espalha em toda a direção. Isso é o poder do Evangelho. Mas é interessante pensar que esta palavra dínamos ou dunamis, ela tem um outro sentido também. Ela tem um sentido de que é um movimento irreversível. O poder do Espírito Santo é um movimento dentro da igreja, é um movimento irreversível. É por isso que quando alguém é tocado pelo poder do Espírito Santo, é impossível esta pessoa não entrar em movimento. E é nesse sentido que nós entendemos que sem o Espírito podemos até falar de Jesus, mas só com o Espírito Santo isso pode gerar movimento em nós, de testemunho. Amém ou não? Então a primeira coisa importante que eu e você precisamos entender aqui nesse texto é que, por que o Senhor nos deu este poder aqui? Este poder aqui é para testemunhar. Diga comigo, este poder é para me dar autoridade de testemunhar. Irmãos, você tem algum vizinho difícil? Aquele vizinho que você gostaria de, Senhor, salva e leva. Porque para ele não se desviar, você já leva, por favor. Porque um crente desviado é pior do que um descrente, a Bíblia diz. Então, para ele não se desviar, Senhor, salva, mas leva logo. Tem irmãos, aí tem outros irmãos que não oram assim, não. Senhor, assim como João, o apóstolo do amor, eu oro, caia fogo do céu e consuma este vizinho agora. Se ele nos desse autoridade de qualquer maneira, talvez a gente fizesse algumas dessas coisas. Sim ou não, irmãos? Vocês acham que sim ou não? Porque muitas vezes a gente é vingativo. A gente é crente. Muitos de nós é crente até não tocarem no meu ponto fraco. Porque é crente, mas eu sou crente, mas eu sou besta. Né? Tem crente que é assim, né? Ok, o Senhor mandou, levei uma tapa, eu ofereço a outra. Ok, agora acabou as tapas, é pau para todo lado, né? Tem crente que é assim, que não leva desaforo para casa. Todavia, quando ele fala dessa autoridade, essa autoridade que Jesus me dá é a autoridade, é o poder que Deus me dá para ter controle. É o poder que Deus me dá para ter domínio próprio. É o fruto do Espírito Santo. É o poder para ter mansidão. Oh, aleluia! Essa pessoa que está junto de lado do seu lado é a pessoa mansa. Pela fé. Diga assim: você é tão mansinho. Recebe a unção de mansidão. Já estou cuspindo aqui a unção de mansidão. Então,
esse poder do Espírito Santo, irmãos, não é para a gente usar em benefício próprio. Esse poder do Espírito Santo é a autoridade que o Espírito nos dá por causa do Pai, para que eu possa testemunhar de Jesus aonde quer que eu vá. Amém? E é por isso que os discípulos não tinham a autorização de Jesus para sair até que eles fossem revestidos de poder. Segunda coisa importante, que o Espírito Santo não cai para criar uma sala cheia, ele caiu para criar uma igreja em movimento. Amém? A gente gosta de sala cheia. Aleluia. E hoje a sala está cheia aqui, né? O último dia, eu pensei, acho que o último dia o pessoal está meio cansado já. Mas ainda bem que vocês não são como o pessoal da Origem não, lá ia viver. Vocês vêm mesmo até o final, né? Que bom. Mas o Espírito Santo, ele não caiu sobre a igreja para criar ambientes cheios de multidões. Ele caiu para criar uma igreja em movimento. Porque dunamis, este poder é movimento irreversível. Significa dizer que Deus está derramando do seu Espírito sobre esta casa, durante essas primícias, de dentro para fora. Amém ou não? Sendo chamado para fora, nós precisamos afetar esta comunidade ao redor. Nós precisamos ser uma igreja que afeta a comunidade. Infelizmente hoje, por conta das leis, a gente tem que fechar tudo, a gente tem que colocar ar-condicionado para que, se possível, o som nem saia para não perturbar o vizinho. Não é verdade, sim ou não? Mas a verdade é, a igreja, se ela não consegue ficar, se ela não é presa dentro dessas quatro paredes, ela não cumpre o propósito da sua existência, porque a igreja precisa ir para fora. Pode aplaudir ao Senhor, que é uma verdade. Nós estamos fazendo uma reunião, a gente faz sala de oração toda quarta-feira, né? Porque toda quarta-feira a gente fazia era culto de instrução no passado. Só que o crente gosta de doutrina, né? Aí estuda, aí parece que já esqueceu na semana seguinte, mas gosta da Bíblia, né? Gosta de doutrina e tal. Aí sabe, eu disse assim, Senhor, tá bom esse negócio de pregar na quarta-feira, vai ser só sala de oração, quem quiser orar, então vai ser sala de oração. Aí diminuiu 50%. Aí a gente está criando cultura ainda de oração. Mas uma quarta por mês, a gente não faz a reunião de oração dentro, a gente faz a reunião de oração na rua. É o que a gente chama de adorando nas ruas. É uma sala de adoração e de intercessão pelo bairro na rua. A gente não está interessado que as pessoas lá, se elas estão, a gente não está fazendo para elas, a gente está orando ao Senhor para que Ele caia com o seu poder, esta autoridade do Espírito Santo sobre o bairro onde nós estamos. E aí a gente vai fazendo na frente da casa das pessoas. Então a gente tem pelo menos umas 10 casas que esse ano, a gente fez já em várias casas do bairro. E ali a gente vai pregando o Evangelho, vai adorando, vai fazendo intercessão. Deus está salvando pessoas quando a gente está apenas adorando. Mas a igreja precisa entender este papel de sair das quatro paredes para comunicar o Evangelho lá fora. É muito cômodo a gente trazer pessoas aqui, elas se converterem aqui, e isso na verdade é bom, e Deus vai honrar as pessoas que se convertem dentro das reuniões aqui. Mas irmãos, eu creio que Deus está nos chamando para fora, porque o nosso chamado não é para ficar aqui, não é para encher apenas o ambiente de pessoas, mas é para que essas pessoas possam estar em movimento lá fora. Amém ou não? Porque este verbo aqui, sereis minhas testemunhas, é uma identidade. Amém? Isso é uma identidade. O Senhor deu uma identidade para você. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Jeremias também não sabia não, mas mesmo assim foi pregar. E depois, quando ele não queria mais pregar, ele dizia: Senhor, não quero mais pregar, não quero mais pregar. E a Bíblia diz que ele dizia que era como um fogo dentro dele. Ele não conseguia parar de falar, porque o fogo de Deus fazia ele profetizar. Eu profetizo que Deus vai trazer um fogo sobre a sua vida, sobre seu coração. Você vai ser incomodado a pregar o Evangelho a seus vizinhos, às pessoas no seu trabalho, aonde quer que você for, no metrô, no ônibus, você vai ser levantado para pregar.
pregar, porque você tem autoridade, você foi autorizado por Jesus para pregar o Evangelho. Porque o Senhor chama uma igreja para estar em movimento. Diga para o seu lado: você foi chamado para estar em movimento. O Espírito Santo está nos empurrando para fora. Eu gosto muito daquele texto, não sei se vocês já ouviram algo assim, mas lá quando Jesus, lá em Mateus capítulo 9, lembra de Mateus 9? A Bíblia diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades, verso 35, eu estou usando a NVI, não sei se é a mesma tradução aqui. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, e o que é que ele fazia? Ensinando nas sinagogas, segundo, pregando as boas novas do reino, e terceiro, curando a todas as enfermidades e doenças. Que coisa linda! Jesus era um evangelista, ia por todo lugar, e aonde ele ia, ele curava, ensinava, pregava. Aí veja o seguinte: ao ver as multidões, o que foi que aconteceu? Ele teve o quê? Compaixão delas. Por quê? Por que Jesus se encheu de compaixão por aquela multidão? Porque aquelas multidões estavam aflitas e estavam também o quê? Desamparadas, como ovelhas sem pastor. Há muitas pessoas lá fora aflitas, há muitas pessoas lá fora desamparadas, há muitas pessoas lá fora sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande. O Senhor está falando que a colheita vai ser grande, mas Ele está dizendo que são poucos os trabalhadores. Eu queria dizer para você: sabe onde é que tem um trabalhador? Junto de você. Olha para ele e diga assim: você é o trabalhador. Você é o trabalhador que Jesus está procurando. Amém? Você é o trabalhador. Amém ou não? Você é o trabalhador. Jesus está dizendo assim. Agora, isso me intriga, porque Jesus diz assim: peçam pois ao Senhor da colheita. Quem é o Senhor da colheita? É o Senhor. Quem é que dá a colheita? É o Senhor. Que envie trabalhadores. Olha, ao mesmo tempo ele está dizendo que Jesus está dizendo que a colheita é grande, mas são poucos os trabalhadores. Ele diz assim: ore ao Senhor. Aí eu fico pensando, Jesus não tinha poder de nos convencer para a gente ir sem precisar de a gente orar? Sim ou não? Mas Ele quer que a gente ore, porque Ele nos convida com parceria. O Senhor Jesus gosta de parceria, e é por isso que Ele convida você a fazer parte do ministério dEle. E Ele convida você a orar, para que Deus levante trabalhadores. Deus levante trabalhadores. E a gente tem que orar para que Deus levante trabalhadores na igreja. Amém? Trabalhadores na igreja, trabalhadores na igreja, que estejam dispostos para cumprir a tarefa da grande comissão. Agora, percebam que esta palavra, a palavra específica, enviar, o verbo enviar aqui é a palavra no grego ekbalo. Ekbalo é enviar com ousadia, é enviar com violência. Eu vou fazer aqui com esse amigo, porque a gente só faz as coisas com quem a gente tem intimidade. A pior coisa é a intimidade, né? A Bíblia diz que enviar, ekbalo, quando a Bíblia diz assim: ore ao Pai para que envie os trabalhadores. Essa palavra enviar é enviar com violência. Vai pregar. Envia. Vocês estão entendendo o que é ekbalo? Enviar com violência, com respeito. Envia a pessoa que está ao seu lado aí. Vai, você foi enviado. Enviado. É arrancar você da cadeira. Sai dessa cadeira. É enviar com violência. Claro que aqui é a violência espiritual, não é? É enviar com violência. Nós fomos enviados com violência. O Senhor diz que a gente deve orar para que levante-se os trabalhadores que serão enviados com violência. Ekbalo, enviados com autoridade, enviados com
violência espiritual. Porque a Bíblia diz, Jesus em outro momento diz assim, que a única maneira de a gente entrar numa casa é desalojar esta casa. Sim ou não? Desalojar esta casa e limpar esta casa. E ela tem que ser cheia com quem? Com o Espírito Santo, porque senão virão 7 demônios. Por isso que Jesus disse que o último estado pode ser pior do que o primeiro. Então perceba que esse enviados aqui é enviar as pessoas com autoridade, no nível de autoridade e violência espiritual. E é assim que se conquista uma cidade, com atos proféticos, com intercessão. Uma igreja que está acordada, que não está adormecida, uma igreja que está desperta. Eu quero dizer, irmãos, que Deus está chamando você para muito mais. Você não foi chamado apenas para se converter e dizer aleluia, eu estou salvo. Você foi chamado para ser salvo e para se tornar trabalhador, para pregar o evangelho aonde Ele te enviar. Você é a resposta de Deus. Você é a resposta de Deus para este bairro. Amém? Você é a resposta de Deus para a sua família. Você é a resposta de Deus para aquele vizinho que você quer que salve leve. Você é a resposta de Deus para te aliviar das pressões do cachorro do vizinho. Estão aqui ainda? Já estão querendo correr? Você foi chamado. É por isso que a Bíblia diz aqui que esta autoridade, ela é uma autoridade em movimento. Amém? Essa palavra dunamis, este poder, esta autoridade, não é apenas para a gente ficar, aleluia, porque a gente pensa no batismo do Espírito Santo. Eu fui batizado do Espírito Santo 6 meses depois que eu criei no batismo do Espírito Santo. A IABV, ela surgiu com 14 pessoas. E destas 14 pessoas, todas eram batizadas no Espírito Santo, só o pastor não era. E eu dizia, meu Deus, porque você só acha que tem pecado, né? Não fui batizado no Espírito Santo, deve ter alguma coisa errada em mim. Aí eu jejuava, eu me arrependia, eu ia buscar pecado que já tinha sido pecado confessado. E eu ia buscar os pecados, trazia de volta e pedia perdão. Deve ser isso, né? E ficava. Até que um dia eu entendi que o Espírito Santo, quando Ele fez habitação em mim, todos os dons já estavam dentro de mim. E que eu precisava apenas ter fé e crer que o batismo do Espírito Santo fluiria naturalmente, sem eu, na verdade, fazer nenhuma pressão. Eu estava no monte quando fui batizado, já éramos 40 pessoas, estávamos toda quinta-feira, a gente subia ao monte para orar. Na verdade era um vale, onde é o vale, onde é a Ibura, o R2 hoje, mais ou menos ali. Naquela época não tinha aquelas casas, era um vale, e a gente descia lá naquele vale, tinha um clarão, e a gente orava a noite toda ali. E 3 horas da manhã tinha um irmão assim, bem pentecostal, que cuspia fogo, o irmão assim, bem pentecostal, e ele diz assim, olha, 3 horas da manhã é a hora que o anjo passa. Eu não sabia que o anjo passava 3 horas da manhã, irmãos. Confesso que biblicamente já procurei isso, não entendi ainda, mas tudo bem. Mas 3 horas da manhã ele falou isso, e eu disse, se o anjo passa 3 horas, filho, eu estou aqui. Aí, quem é que não é batizado no Espírito Santo? Foram apenas 3 pessoas, eu e mais 2 pessoas. E eu tinha vergonha porque eu não era batizado no Espírito Santo. Porque você acha que você não é batizado no Espírito Santo, você está em pecado, e não tem nada a ver com isso. Mas naquele dia eu fui batizado no Espírito Santo. Eu comecei a falar novas línguas, comecei até a profetizar. O Espírito Santo desceu assim com muito fogo. E foi uma experiência maravilhosa. E eu sei que esta experiência é extremamente essencial na vida de qualquer crente, para que possa de fato ser nutrido da fé, da autoridade que nós temos de pregar o Evangelho. Amém ou não? Em último lugar, esse texto me ensina uma coisa muito interessante, e para isso eu quero que você vá para o capítulo 2 agora, porque
O capítulo 1 é ele dizendo: você vai receber o poder. E no capítulo 2 é quando eles recebem o poder. O versículo de número 17, de uma maneira específica, eles já receberam o poder, já começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concederam. E eles estavam cheios do Espírito Santo. Pedro começou a pregar o Evangelho. E ali ele estava explicando o que é que havia acontecido com ele. Aí ele diz: o que aconteceu conosco, ele dizia, é que o que estava profetizado nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Aqui está a primeira coisa importante que nós precisamos entender, é que os últimos dias são todos os dias após a assunção de Cristo Jesus. Depois que Jesus subiu aos céus, todos os dias que subsequentes até os nossos são os últimos dias. Amém? Então esta promessa, ela caiu sobre os discípulos, mas é uma promessa para todos os 2000 anos que já se passaram e os anos que se virão pela frente. É uma promessa para nós, promessa para esta igreja local, é uma promessa pessoal para cada um de nós, porque ele diz que nos últimos dias eu vou derramar do meu Espírito. E ele diz mais: derramarei do meu Espírito sobre quem? Sobre todos os povos. Ele fala sobre os filhos, sobre as filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito. E aqui está a segunda coisa importante, que este derramar não está limitado a hierarquias, não está limitado a gêneros, não está limitado à idade ou à cor, à altura. Esta é uma unção de Deus para toda a igreja. Este poder do Espírito Santo é para a minha vida, é para a sua vida também. É por isso que ele diz: você vai receber poder do Espírito Santo. E este poder do Espírito Santo, irmãos, é para todos, ilimitadamente. Por que isso? Porque a primeira vez que se ouve sobre o derramar do Espírito Santo é os apóstolos que ouvem. Então os apóstolos poderiam achar que era uma coisa especificamente para os 12. Mas aqui o Senhor está dizendo agora que é indiscriminadamente. Ou seja, é para os jovens, é para os velhos, é para os servos, é para as servas, é para todos. É para que todos sejam revestidos de poder. Aí ele diz mais: sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Veja que a Bíblia fala aqui sobre visões, a Bíblia fala sobre sonhos, e a palavra de Deus fala sobre profecias. O que significa dizer isso, irmãos? Quando a gente pensa nisso, a gente muitas vezes fica pensando que os sonhos, que as visões apontam muitas vezes para um mover interno dentro da igreja, mas é muito mais para direcionar a igreja. É um direcionamento, a visão do que Deus quer que você faça, o sonho que Deus quer que você realize, as profecias que Deus quer que você profetize. Isso tem mais a ver com o seu propósito, tem mais a ver com o seu destino, do que com aquilo que a gente quer receber em casa. Eu sei que é importante que a gente ore. A Bíblia mesmo diz que nós devemos procurar os melhores dons. Eu ouvi falar de 2 irmãos que eram parceiros de oração, e eles foram orar juntos. Vamos orar pedindo os dons do Espírito Santo. Irmão, vamos, ora você primeiro. O irmão começou, estavam ajoelhados, e o irmão disse: Senhor, dá-me o dom de cura, dá-me o dom de milagres. Senhor, dá-me o dom de línguas, dá-me o dom da interpretação de línguas. Senhor, dá-me o dom da profecia, dá-me o dom do discernimento do Espírito, dá-me o dom da palavra de sabedoria. Aí o outro olhou assim, olhou para ele assim, bateu nele assim: irmão, deixa um para mim. Tem irmãos que querem tudo, e Deus não vai te dar tudo. Não peça tudo, porque Deus não vai te dar tudo. A única pessoa que tinha todos os dons era Jesus. Jesus era pastor, Jesus era mestre, Jesus era evangelista, Jesus era apóstolo, e Jesus era, faltou alguém aí, profeta.
E todos os dons operaram em Jesus, todos os dons. Agora, todos os dons ministeriais não vão estar em mim, nem todos os dons do Espírito de serviço vão estar também em mim. Eles estão distribuídos no meio da igreja. Eu tenho um, você tem outro, talvez você tenha até dois, o outro tem um, o outro tem um outro. Por que que cada um de nós foi distribuído a cada um conforme o Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 12? Para que eu precisasse de você e você precisasse de mim, porque nós somos corpo de Cristo. Você opera no dom da profecia e o outro opera no dom da interpretação. O outro tem um dom, na verdade, de curar. O outro tem um dom de milagres. O outro tem um dom de palavra de sabedoria. O outro tem um dom de discernimento de espírito. Cada um de nós foi distribuído um dom. Você precisa operar na manifestação destes dons. Não espere que esta operação seja apenas sobre os líderes. Esta operação deve estar nos líderes também, mas está em você. Está em você. O poder do Espírito Santo está aí, a autoridade do Espírito está aí, porque esta é a palavra. O Espírito Santo vai derramar do seu Espírito nos últimos dias sobre todos os povos. Brasil, Venezuela, Bolívia, aqui na América do Sul, Estados Unidos, América do Norte, no México, e também na Ásia, e também na Europa, na Oceania. O Espírito Santo está se movendo, porque o Espírito Santo é autoridade em movimento. E é por isso que uma igreja tem que estar em movimento, porque a igreja, uma água parada, diz alguém, ela apodrece. Por isso que a igreja precisa estar em movimento. Amém? A igreja precisa estar em movimento, cumprindo o propósito. Aí o texto diz por fim o seguinte, ele fala sobre sinais, né? O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o quê? O grande e o quê? O grande e glorioso. Você sabia que aqui é a única vez que a Bíblia fala que o dia vai ser glorioso? Porque no Velho Testamento tem 80 a 100 vezes. Às vezes alguns acham alguma tradução que, dependendo da versão, que chega muito mais que isso, que está falando sobre o dia do Senhor assim. O dia do Senhor, o grande dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. Isso aparece mais. O dia da ira do Senhor, o dia da indignação, aquele dia. Ou seja, estas expressões elas vão aparecer entre 80 a 100 vezes, algumas versões um pouco mais, mas apenas uma vez, apenas aqui no livro de Atos, diz que vai ser glorioso. Aí você pergunta, a Bíblia está se contradizendo? Vai ser o dia da vingança, como diz lá Isaías 61, Jesus diz assim, o dia da vingança do Senhor nosso Deus. Isso é tão interessante, irmãos, porque quando Jesus profetiza Isaías 61, se você observar lá em Lucas, no capítulo 4, quando Lucas menciona Jesus dizendo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Ele me enviou para curar os enfermos. E começa Jesus a falar, Isaías 61 tudo, Jesus não menciona o dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Porque na primeira vinda Ele não veio para trazer o dia da vingança. Por isso que Jesus usou todo o texto de Isaías. Esta última parte ficará para os últimos dias. Os últimos dias são todos os dias, como eu já falei, após a Assunção, mas os últimos dias também caracterizam os dias da grande tribulação. O dia do Senhor é o dia que Jesus voltará. Só que ele está dizendo aqui em Atos que esse dia vai ser glorioso. O que significa dizer? É que para algumas pessoas esse dia vai ser terrível, mas para nós será glorioso. Será glorioso. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que nunca subiu ao seu coração, por mais absurdamente maravilhoso que seja, nada se compara com o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E é por isso que ele diz que o dia do Senhor será glorioso.
O Espírito Santo, irmãos, ao descer, ele não desceu para substituir a pessoa física de Jesus. O Espírito Santo desceu para multiplicar a vida de Jesus na terra. Amém ou não? Por isso que ele diz assim: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, irmãos, está aqui agora. Amém ou não? Sabe onde o Pai está? Onde é que o Pai está? Onde é que o Pai está? Onde é que Deus está? Eu sei que talvez essa pergunta seja subjetiva, né? Você pode dizer, não, ele está aqui. A Bíblia diz que ele está nos céus. Sim ou não? Os céus são os céus do Senhor. O Senhor está lá, sentado no trono, sim ou não? Onde é que Jesus está? Sentado à direita do Pai. Quem é que está aqui? O Espírito Santo. Agora, claro, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é Jesus, sim. Mas quem está aqui agora operando é o Espírito Santo. O Pai está lá, Jesus está à direita do Pai. Romanos capítulo 8 diz que Ele está intercedendo por nós, Ele intercede por nós. Você tem um intercessor na glória. Quando você estiver passando por alguma situação, você pode ir para Jesus e dizer: Jesus, fala com o papai aí sobre essa situação. E Jesus vai falar, porque Ele é teu intercessor. Mas há o Espírito Santo aqui, e aí você pode dizer: Espírito Santo, intercede por favor ao Pai, porque você está aqui comigo. O Espírito Santo está aqui dentro de você. Quando a gente sai daqui, o Espírito Santo necessariamente não está aqui. Ele está porque Ele habita em todo lugar, mas Ele só está aonde Ele é invocado. Amém? O Espírito Santo está em todo lugar, mas Ele só se manifesta aonde Ele é invocado. Então, perceba que este chamado de Deus, irmãos, não é para uma pessoa. A gente muitas vezes fica esperando que o pastor pregue, que o pastor ganhe as pessoas, que o pastor toda semana passe a semana toda consolidando as 20 pessoas que ele ganhou, que o pastor expulse os demônios das 20 pessoas, porque muita gente que se converte está endemoniada, e a gente vai orar, libertação, aí o pastor vai fazer aconselhamento pastoral, ainda tem que administrar. Pastor pinta a igreja, pastor puxa a cadeira para cá, leva para lá, e você fica só: isso pastor, isso é que é um pastor, meu pastor faz tudo, isso é que é um pastor. É você que tem que fazer. Amém? Pastor multiplica a ovelha, ovelha que multiplica a ovelha, você é a ovelha. Amém ou não? A gente tem que parar de esperar no pastor. Irmãos, quando eu estou fora da igreja, quando eu não prego na IABV, o culto é melhor. Toda vez quando eu saio para pregar em outra igreja, que alguém ficou pregando lá, aí eu só vejo o comentário no grupo: eita, que a mensagem. Aí eu disse: Senhor, tem alguma coisa errada comigo? Não, é que de fato o verdadeiro líder é aquele que prepara as pessoas de tal maneira que na sua ausência as coisas funcionam melhor. Amém? Deixa o pastor sair de férias. Canadá, netinho. Porque você não depende. Não depende. Ele é uma figura importante, porque é o líder que Deus vai usar para dar direcionamento, dar visão, dar o sonho. Mas você pode fazer as coisas acontecerem. Você não é daquele que espera as coisas acontecerem. Você é daquele que vai fazer as coisas acontecerem. Você crê nisso, sim ou não, irmãos? Eu quero concluir dizendo 3 coisas importantes. Irmãos, o livro de Atos 1 e o livro de Atos 2... nos revela que Deus nunca teve a intenção de criar uma igreja parada. Amém ou não?
protegida entre as quatro paredes. Não, não, não. Desde o início foi o de começar por dentro para alcançar os de fora. Deus quer começar dentro, mas é para levar você para fora. É equipá-lo, enviar você com violência para pregar o evangelho lá fora. Vocês estão entendendo a violência, não é violência física, é violência espiritual contra os principados, potestades, dominadores de forças, porque Ele prometeu: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. O diabo já foi vencido na cruz do Calvário. Jesus, quando ressuscitou, Ele disse: tudo está consumado. O diabo já foi destronado, não tem autoridade mais, amém ou não? Ele não tem autoridade. Se você não dá lugar, ele não tem autoridade na sua vida. É por isso que a Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo, para que ele não leve o quê? Vantagem. Ele só pode ter vantagem se tiver lugar. Se você não der lugar, ele não tem vantagem. Veja que Jesus, quando estava próximo à sua morte, ele falando sobre a sua morte, ele diz: eis que o príncipe deste mundo se aproxima. E Jesus disse: ele não tem o quê? Nada em mim. O que é que o Senhor quer? O diabo não tem que ter nada na tua vida. Nada. Ele não tem que ter argumento na minha vida, nem na sua vida. A única coisa que faz ele tocar é quando ele tem argumentos. Argumentos são pecados. E é por isso que nós precisamos viver uma vida de santidade. O testemunho, ele é ratificado pelo meu andar, pela minha maneira de me conduzir. Segundo, o Espírito Santo não desceu para substituir a presença física de Jesus, mas para multiplicá-la através de cada um de nós. Amém? Sim ou não? Que todos nós fomos chamados para fora. Nós somos chamados para uma missão, nós somos chamados para um movimento de compaixão. É tempo de a gente se encher de compaixão, irmãos. Orar: Espírito Santo, dê-me compaixão pelos perdidos. Eu não consigo amar as pessoas, mas eu preciso que o Senhor me ajude a amar. Eu vivi um tempo muito difícil, e eu vou terminar com isso. Nesses 5 anos, eu já contei aqui, acho que você, na semana da primícia do ano passado, que os 3 anos, 2020 a 22, foram os anos mais difíceis dos meus quase 40 anos de ministério. Nós tivemos perdas de pessoas, tivemos que sair do lugar onde nós estávamos, e Deus nos mandou voltar para a origem, voltar para onde nós nunca tínhamos saído. E toda renúncia, isso implica em muitos desafios, e isso foi muito desafiador. E Deus tirou praticamente toda a minha liderança. E eu naqueles 3 anos, eu me sentia, na verdade, muito impotente no exercício ministerial. Eu estava cansado, exaustado. E eu dizia: Senhor, estou entregando os pontos. E eu disse: Senhor, olha, eu disse para minha esposa: meu amor, eu estou orando para Jesus me levar, que eu não estou mais, acho que já completei a minha tarefa. E ela disse: não completou não, mas por favor, se você for, deixa tudo pago. Como é difícil a gente deixar tudo pago, então ela sabia que eu não ia, então tudo bem. Mas naqueles tempos, irmãos, como nós aprendemos? 4 horas da manhã, uma vez eu acordei. E eu gosto de orar quando ninguém está vendo. E eu, 4 horas da manhã, fui orar. E tinha uma pessoa que eu não conseguia perdoar, sabe? Eu não sei se você já viveu algo assim, de que você ora, mas você não consegue. E eu disse para o Senhor: Senhor, não consigo perdoar essa pessoa. O nível de traição foi muito forte, eu não consigo, Senhor. Se o Senhor não vier sobre mim, eu não vou conseguir. E o Espírito Santo falou comigo: você quer perdoar? Eu disse: eu quero. Ele disse: ok. Então, dê 30 cadeiras para essa pessoa que levou 30 pessoas daqui para começar uma nova igreja. Eu: Senhor, eu estou falando sobre perdão. Você está entendendo? Não estou falando sobre doação. Só que perdão é doação.
E 5 da manhã eu passei uma mensagem para aquela pessoa. Eu disse: fulano, eu estava orando, o Espírito Santo mandou te dar 30 cadeiras para você começar. Já que você está começando, você talvez precise de 30 cadeiras. Ele disse: pastor, que bênção. Eu estava orando por 30 cadeiras. Aí, naquele mesmo dia, como a gente tinha 1000 cadeiras em Boa Viagem, e onde estamos agora só dá 350 pessoas, eu fiquei apenas com 250 cadeiras, porque tem arquibancada. Então as 750 cadeiras eu tive que negociar com as igrejas filhas. Eu fiz um precinho bem básico, era uma maneira dele nos ajudar a montar o escritório e a gente ajudar as igrejas. E naquela mesma manhã foi um pastor que ia levar 150 cadeiras. E eu contei essa história para ele. Aí ele disse: quer dizer que aquele que é fiel, o senhor vende cadeira, e para quem é infiel, o senhor dá cadeira? Aí eu disse: Deus não mandou te dar, Deus mandou te vender. Para ele, Deus mandou dar. Só que aquilo foi início de cura na minha vida. Porque todas as vezes que você sinceramente chega com o Senhor e fala algo, às vezes você é a resposta para aquele algo. E eu creio que Deus quer nos chamar para algo maior. Eu quero terminar. Todo pastor diz concluir, terminar. Eu não disse terminar ainda, agora terminar. Dizendo 3 coisas que o Espírito Santo falou comigo desde setembro e que eu preguei agora no último dia do ano na nossa comunidade. Que este ano é um ano 5786. 6 na Bíblia é um número de conexão no hebraico. O número 6 corresponde à palavra conexão. Eu creio que este é um ano de conexão. Deus quer nos levar a conexões, a fazer coisas novas, a conectar o nosso coração com o coração dele. Conectar o coração com a igreja onde você está para cumprir o propósito. Conectar-se com o Pai em todas as áreas da sua vida. Este ano vai ser um ano de conexão. Deus vai te dar conexões. Você vai fazer conexões, você vai se unir a pessoas que você nem esperava. Amém. Segundo, eu creio que este é um ano que Deus, para nós, sabe, e eu queria repartir com vocês, que é um ano onde Deus mudou uma chave, uma estação nova que começou. Eu quero profetizar que vocês entraram numa nova estação, que Deus quer levar vocês para essa nova estação. Esteja disposto, Deus vai te levar da estação que você está para essa outra estação. E terceiro, eu creio que este vai ser um ano de milagres. Vai ser um ano de desatar situações que estavam presas, sabe? E eu tenho profetizado que este vai ser um ano de milagres. Um ano de milagres. Um ano de milagres. Deus é poderoso para fazer. Eu estou orando por algo ministerialmente. É um milagre que estamos esperando. E eu creio que este é o ano que Deus vai nos dar isto, sabe? Eu creio que este é o ano que Deus vai nos dar, porque Ele está nos conectando a Ele. E quando a gente está conectado, a gente consegue perceber o que é que está no coração dEle. E ao perceber o coração dEle, nós estamos alinhados com o seu propósito. E aí coisas vão acontecer. Eu quero dizer que do ano passado para cá, o Senhor tem transformado meu lamento em glória. E a última bênção que eu recebi, eu compartilhava com os pastores aqui na reunião de oração, que eu queria muito a minha moto de volta. Eu gosto de viajar de moto. Eu vim de Gravatá de moto, né? Então eu amo pilotar. Gosto demais. Eu sei que tem uns irmãos que dizem assim: pastor, agora eu vou ter que orar mais pelo Senhor. Eu disse: a intenção é essa. Que bom. Aí há 1 ano e meio eu fiz um consórcio. Sabe como foi que eu fiz o consórcio? Eu só falei terminar, não foi? Para concluir. Então, há 1 ano e meio eu fiz um consórcio. Isso não é uma palavra de Deus não, tá? Mas se você sentir aí, quem sabe, né? Eu estava sentado na minha cadeira de papai, que na verdade já é uma cadeira de vovô. Aí, eu estava sentado lá, e eu disse: Senhor, me dá minha moto de volta. Aí eu pensei:
Como que alguém pode comprar uma moto sem ter dinheiro? Aí me veio, eu não sei se foi o Espírito Santo não. Eu não estou espiritualizando. Talvez tenha sido, talvez foi a minha mente. Só sei que eu ouvi, no meu pensamento, dizer assim: pergunta ao Google. E eu perguntei, eu sou obediente à minha consciência. Pergunte ao Google. Aí eu escrevi: Google, como alguém pode comprar uma moto sem ter dinheiro? Aí a primeira resposta que apareceu: a melhor maneira de você comprar um bem sem ter dinheiro é fazer um consórcio. Eu disse: eu não pensei nisso. Vou fazer um consórcio. Naquela mesma manhã eu fiz um consórcio. Eu disse: eu vou fazer um consórcio e vou orar. Crente não ora, e Deus não responde oração de crente. E eu fui orar. Orei. 3 meses depois, nada. 6 meses depois, nada. 1 ano, Senhor, fez aniversário. Eu ouvi uma voz, eu não sei se foi você, mas eu ouvi, dizendo para eu perguntar no Google. E eu apenas obedeci. E a sua palavra diz que toda sorte de bênçãos espirituais. Na última reunião que a gente teve aqui, antes do mês de eu ser sorteado, o seu apóstolo disse assim: rapaz, vamos fazer uma oração forte aqui agora para essa moto ser sorteada. Fez a oração no mês seguinte. Olha, gente, pode, se tiver consórcio, eu pede o pastor para orar, viu? Pede para orar, pelo menos ele orou, funcionou. 1 mês depois, domingo à tarde, eu recebo uma mensagem. Não sei como é que se recebe domingo à tarde uma mensagem, mas recebi: você, parabéns, você foi sorteado no seu consórcio. Jesus, 4 da tarde, eu estava preparando um chá para tomar antes de ir para o culto. Aí vi a mensagem, aí mandei para a pessoa que tinha me falado do consórcio. Aí a pessoa disse: rapaz, 999. Não, isso deve ser, como diz, deve ser golpe. Aí eu disse: meu Deus, será? Me animei, me desanimei. Aí, quando fui botar o chá, eu nunca vi que no chá tinha uns dizerezinhos, não sei se você já viu. Aí tinha lá: crê somente. Eu disse: esse irmão quer roubar minha bênção. Aí eu fui lá para o meu e-mail. Aí no meu e-mail estava lá: você foi sorteado no seu consórcio. Terminou não. Aí eu mandei para ele. Ele disse: olha aí, seu incrédulo, o e-mail. Aí ele disse assim: mas você fez um lance errado não? Olha que tem gente que quer roubar a sua benção. Aí ele disse: amanhã eu quero ver isso. Aí levei lá. Aí a gente abriu o aplicativo. Aí no aplicativo está dizendo: parabéns, você foi sorteado. Aí ele disse: calma, vamos ver aqui. Olha, tem uns crentes, não fala com quem não crê. Porque tem uns caras que dizem: eu creio, mas na hora que você fala, quer roubar a tua benção. Aí no outro dia ele disse: aposto, não é que o senhor foi sorteado mesmo? Eu disse: você querendo me roubar a benção. Creia somente. Deus está nos chamando para algo grande nesta geração. Eu creio que Deus pode fazer milagres. Não sei se Ele vai usar o Google, mas Ele pode usar a burra de Balaão. Deus pode usar quem Ele quiser para cumprir o seu propósito. Amém ou não, irmãos? Fica de pé. Pai, obrigado por essa noite. Eu quero, Senhor, orar pelos meus irmãos nesta hora. Você pode colocar a mão sobre o ombro da pessoa que está ao seu lado aí agora? Por favor, coloca a mão sobre o ombro dele enquanto os músicos estão chegando aqui. Você pode fechar a rua assim, ó, isso, fecha a rua assim ninguém sai, né? Ele está dizendo que ele está querendo saber qual foi a moto que eu comprei. Eu comprei a moto que eu fiz o consórcio, que era uma 500, uma NX 500, que é o lançamento da Honda, né? Deus só dá o que é bom, né? Deus não dá coisa ruim, não. Amém ou não? Para Deus não há nada. Para terminar, concluir, qual é a outra? Encerrar. Eu sonhava ter uma casa em Gravatá e eu estou comprando essa semana uma casa.
Eu disse, gente, eu comecei com milagre esse ano. Agora, eu quero dizer a você que foi um milagre mesmo, porque eu estou fazendo uma permuta da minha casa com a casa de Gravatá e a pessoa ainda vai me devolver dinheiro. Tem uma loja para mobiliar, né? Olha, o vendedor é assim, né? Já recebe, já quer pegar a bênção. Para Deus não há nada impossível. Eu creio que este é um ano de milagres, irmãos. E eu creio que Deus pode fazer a mesma coisa. É uma mudança de estação. Você que tem esperado tanto tempo, é tempo de você avançar. Pai, eu quero orar por meus irmãos nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pelo Espírito da graça que foi derramado nesses últimos 7 dias neste lugar. Pela unção de cada um dos pastores que passaram por aqui. Senhor, o pastor Francisco, o apóstolo Davi, o apóstolo Rodrigo, Senhor, o Zenota, o apóstolo desta casa, o Marcelo, Senhor, e o Davi, e agora comigo também. Eu oro, Espírito Santo, para que cada unção que foi derramada neste lugar, cada palavra, cada profecia, Senhor, seja guardada no coração, que nós sejamos como Ana, ó Deus, que orava para o cumprimento das profecias, esperava em Deus, Pai, que não desprezava as profecias. Eu oro, Espírito Santo, por uma igreja cheia do seu poder nesta hora. Se há pessoas aqui que não foram batizadas do Espírito Santo ainda, eu oro para que haja um mover, um fluir do Espírito Santo agora. Recebam o poder do Espírito Santo, deste poder que já está dentro de você. Comece a falar em novas línguas conforme o Espírito Santo lhe concede, porque o poder de Deus está dentro de você. Basta apenas abrir a sua boca e falar. Simplesmente falar, se mover no poder, porque o Espírito Santo é Deus em movimento na igreja. O Espírito Santo é a autoridade de Deus em movimento no meio da igreja. E a tua palavra diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Pai, eu oro hoje, eu quero abençoar este bairro. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre este bairro, Pai, sobre este lugar, sobre as pessoas, sobre os vizinhos de cada lugar, da direita, da esquerda, de trás, da frente. Eu oro por salvação, eu oro por milagre de salvação, eu oro por 2 reuniões acontecendo neste lugar, dado ao fluir do Espírito Santo, do mover do Senhor sobre esta casa. Derrame graça sobre os pastores, Pai, sobre os líderes desta casa, sobre os adoradores, sobre os músicos, sobre os tangedores, Deus, sobre os líderes de célula. Derrame algo novo, Senhor, renovo do Espírito Santo. Se você já fala em línguas, ore 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 em línguas. Receba, receba, receba do Espírito, receba do poder do Espírito Santo. Receba, equibalo, autoridade, equibalo, autoridade, ousadia, 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 autoridade no Espírito Santo, autoridade no Espírito Santo, autoridade no Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. Saracachuia. Alababassu. Ai a cachara labarassúria. Recalabaramanaceira labanamanaia naia. Yeralaia naia. Oh, relababassuia. Yeralamamamamamamanaia. Ora calamacê, era lá para cheira lá manaia. Receba, 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 receba mais, 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 mais. Mais do poder de Deus, mais do poder de Deus, mais do poder do Espírito Santo. Show.
unção de Deus, para pregar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Receba mais, receba mais, receba mais, receba mais. Eu quero mais de ti. Eu quero mais, 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 mais. Eu quero o que tu queres. Eu quero o que tu queres. Eu quero o que tu queres, Senhor. Eu quero o que tu queres. Eu quero o que tu queres. Eu quero o que tu queres, Senhor. Eu quero amar o que tu amas. Eu quero amar o que tu amas. Eu quero amar o que tu amas. Derrama amor pelas vidas, amor pelos perdidos, amor pelos perdidos, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Recarabalabarasora rabaiá. Jesus, 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 Jesus. Há uma liberação de Deus. Ele está te dando autoridade para você pregar o Evangelho na sua casa. O primeiro lugar de autoridade tem que ser na sua casa. E a autoridade só acontece quando a gente anda em santidade. A autoridade tem a ver com santidade. Por isso que as pessoas às vezes não te ouvem na sua casa, porque você não tem sido uma testemunha na sua casa. O primeiro lugar começa em Jerusalém. Você precisa ganhar os seus. Precisa ganhar os seus, porque se eles não forem salvos, eles estarão indo para o inferno. E é necessário que você tenha consciência absoluta disso. E é por isso que nesta hora o Senhor quer derramar sobre você o Espírito de santidade. Espírito de santidade seja liberado sobre a tua casa, sobre a tua vida, para que você seja testemunha para seu marido, testemunha para seu esposo, testemunha para seus filhos. Filho, você seja testemunha para seu pai, para seus tios. É necessário que o seu testemunho seja tão santo, tão poderoso, que eles sejam alcançados sem pregação. Não precisa nem pregar. A sua vida será uma identidade da manifestação do Espírito Santo de Deus. Apenas viva isso, e você vai ver os resultados que Deus vai fazer este ano. Porque este vai ser o ano da salvação da sua casa, o ano da salvação da sua família. Aquele marido difícil, não há nada difícil que o Senhor não possa mudar. Não há situação que o Senhor não possa transformar, porque é um ano de milagres. Eu profetizo milagres, eu profetizo uma chave nova. Agora uma nova estação. E eu creio, um ano de conexões com Deus, no nível de graça, de sobrenaturalidade jamais vista nesta hora. Eu declaro isso sobre a sua vida. Receba, receba.